Pronto, já gravando. Então, convidados e convidadas para esse momento. Vai ficar registrado, as pessoas poderão ouvir tantas vezes quanto forem necessários. O colega professor da Universidade Federal do Cariri, que é o Emanuel Torquato, ou Emanuel Marcondes, para não dizer o nome todo, né, mais íntimo, mais próximo, que é um grande amigo, muito próximo. É um nome enorme. É um nome enorme, né? Mas é um estudioso do Wilhelm Flusser. E de vez em quando tínhamos uma conversa, eu e Emanuel, sempre achei muito interessante, mas é um autor que eu não conheço e até imagino que a maioria das pessoas que assistirem, ou estão assistindo, ou que virão a assistir, talvez não o conheçam. E eu creio que é um autor da filosofia que terá muita contribuição para a psicologia, para a psicoterapia. Então, convidei o professor Emanuel para vir conversar com a gente hoje, nesse horário, e ele sempre muito disponibilizado imediatamente concordou. E aí, sem mais delongas, Emanuel, eu passo a palavra assim, para você, vou ficar de microfone silencioso, ouvindo o que você tem a nos dizer. A proposta nossa é muito mesmo só de instigar, de dar um empurrão, do tipo, veja, tem um autor que fala essas coisas, entenda, suponha, mas é uma suposição muito provável, todos nós somos iniciantes, né, nessas questões que você vai trazer. Então, você fica com a palavra, se você quiser se apresentar, dizer mais alguma coisa, fique à vontade. E então, a partir de agora, eu vou só ouvi-lo como um comportado aluno. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, professor Linda e ao Nuplic pelo convite, pela oportunidade de comunicar esse trabalho que estamos realizando. Na verdade, é uma pesquisa, estamos procurando nos especializar em questões trazidas por esse filósofo e, consequentemente, aprofundar as suas ideias e seu pensamento no diálogo com outras propostas também contemporâneas. Então, nós trouxemos a proposta do título Língua e Realidade em Wilhelm Flusser, mas na construção dessa fala, eu fui percebendo que talvez, pelo desconhecimento do autor, fosse necessário fazê-la em dois momentos. Não é uma apresentação em linhas gerais das principais ideias do Flusser, ou pelo menos pelo qual as ideias pelas quais ele é mais conhecido, e apontando para essa relação, a título de provocação, né, esta relação entre língua e realidade, a consciência e mundo, a relação homem-mundo, como uma questão filosófica. Então, o Flusser é ainda um filósofo pouco conhecido no Brasil, apesar de ter passado aqui uma boa temporada da sua vida, 32 anos, né, mas ele ainda permanece um tanto desconhecido, sobretudo na área da filosofia. Ele é mais conhecido na área da comunicação, nos estudos ligados à tecnologia e à mídia e às novas linguagens, por incrível que pareça, né? É muito conhecido na Alemanha pela sua teoria da comunicação e teoria da mídia, mas aqui no Brasil ele permanece ainda pouco conhecido. No entanto, o período brasileiro do Flusser foi um período de muita produção, um período muito rico de escrita, de publicações, embora essas publicações ainda também não são tão conhecidas. E a minha pesquisa está voltada justamente para esses primeiros escritos do Flusser para a sua obra de juventude, no intuito de estabelecer as correlações com a produção pelo qual ele é mais conhecido. Né? Então, pouco se conhece sobre o Flusser, mas o que se conhece é mais relacionado à teoria da comunicação e das mídias, sobretudo pelos estudiosos da área. As publicações em filosofia sobre o Flusser ainda permanecem bastante escassas, há uma quantidade maior de publicações nessas áreas diversas, mas no Brasil, publicações relacionadas à filosofia são ainda poucas, por isso a necessidade de estudar, de descobrir esse autor
não só ainda pela a sua pouca divulgação, mas pela forma como suas ideias são propostas de uma maneira muito instigante, né, e também pelo conteúdo dos problemas que ele aborda. Então, eu preparei aqui um roteirinho para eu não divagar demais, falar muitos detalhes e acabar me perdendo no tempo em relação às questões principais que eu me proponho. Então, por isso, antes de entrar na questão do tema, que vai ficar mais para o nosso finalzinho, a título de provocação e de busca, que é a relação entre língua e realidade, numa espécie de construção de uma ontologia linguística por parte do Flusser, eu gostaria de fazer uma apresentação em linhas gerais, como eu já falei, né, a título de pontuar suas principais ideias, seus principais conceitos, pelos quais ele é mais conhecido. Então, Flusser é um filósofo do século XX que procura desenvolver com seu trabalho uma análise da sociedade contemporânea, denominada por ele de sociedade telemática. Na verdade, essa não é uma expressão inventada pelo Flusser, né? É uma expressão do Simon Nora e do Alain Mink, de 1978, depois muito utilizada pelo Lyotard, pelo Manuel Castells, e também pelo Flusser, né? O Flusser vai se apropriar dessa expressão com o sentido de uma sociedade estruturada a partir da centralidade ocupada pela uma espécie de hibridização e de convergência, né, entre as tecnologias da comunicação, da telecomunicação e as tecnologias da informática. Então, essa centralidade apresenta-se... bom, o Flusser vai dizer que o uso dessas tecnologias nos condicionam, nos determinam naquilo que é a cultura contemporânea, né? Então, não podemos mais prescindir desse tipo de aparato, estamos fortemente condicionados na sociedade atual pelo uso desses aparatos, máquinas e aparelhos, instrumentos, enfim, de tal maneira que prescindir deles a gente não conseguiria sustentar a estrutura que configuramos como essa sociedade contemporânea, essa sociedade telemática. Então, essa centralidade apresenta-se, sobretudo, através do uso de imagens produzidas por aparelhos, chamadas por Flusser de imagens técnicas, para diferenciar de outros tipos de imagem que logo mais nós iremos apresentar. Então, essas imagens técnicas, essas imagens produzidas por aparelhos, como código informacional predominante na cultura atual. E que essa cultura atual, denominada por ele de pós-história. Então, nós temos aí os conceitos principais do pensamento do Flusser, que lhe deu notoriedade, né, que lhe tornou conhecido, é a sua teoria da comunicação e sua teoria das mídias, essa ideia de sociedade telemática, de uma noção de aparelhos e a nossa relação com esses aparelhos, a centralidade do uso desses aparelhos e daquilo que eles produzem, as imagens técnicas, e essa noção de pós-história. E desses decorrem outras noções que nos ajudam a compreender essas ideias. Subjaz, no entanto, a essa construção categorial que nós estamos começando a apresentar, a compreensão de que a nossa relação com o mundo constitui esse mundo enquanto realidade simbólica e ordenável, ao mesmo tempo que também nos constitui e nos transforma enquanto seres, pela comunicação, capazes de simbolizar, de construir realidades simbólicas. Então, essa é a questão central que nós relacionamos com o tema da nossa fala, língua e realidade. Então, toda essa questão da análise da sociedade telemática, ela está, enquanto análise que usa de uma estrutura categorial proposta para compreendê-la, ela está dependente dessa questão que o Flusser vai tratar
na sua reflexão sobre a relação língua e realidade, né? Então, essa compreensão de que, ao mesmo tempo que nós nos relacionamos com o mundo, e relacionando com o mundo, nós criamos uma realidade enquanto um ordenamento do mundo, ou realidades várias, em possibilidades várias de ordenamento desse mundo, ao mesmo tempo que nos criamos ou nos constituímos e nos transformamos ao longo de um processo de formação dessa realidade. Então, nesse sentido, no âmbito dessa relação com o mundo, os meios comunicacionais que usamos para estabelecer tal relação e criar realidade são fundamentais para Flusser. Flusser atribui, então, à comunicação, né, como experiência humana, um sentido existencial, como ele mesmo vai dizer, e aí eu peço permissão para mencionar aqui as palavras do Flusser. Diz ele, a comunicação humana é um artifício cuja intenção é nos fazer esquecer a brutal falta de sentido de uma vida condenada à morte. Sob a perspectiva da natureza, o homem é um animal solitário que sabe que vai morrer e que na hora da sua morte está sozinho. Cada um tem de morrer sozinho e por si mesmo. E potencialmente cada hora é a hora da morte. Sem dúvida, não é possível viver sem esse conhecimento da solidão fundamental e sem sentido. A comunicação humana tece o véu do mundo codificado, o véu da arte, da ciência, da filosofia, da religião ao redor de nós. E o tece com pontos cada vez mais apertados, para que esqueçamos nossa própria solidão e nossa morte, e também a morte daqueles que amamos. Em suma, o homem comunica-se com os outros. É um animal político não pelo fato de ser um animal social, mas sim porque é um animal solitário, incapaz de viver na solidão. Fecha aspas. Então, essa experiência de solidão é a condição humana fundamental que nós queremos transformar, que nós queremos, por uma questão de sobrevivência, ultrapassar. Então, para Flusser, essa solidão existencial e a consciência da finitude, da nossa finitude, de que nós estamos usando as expressões heideggerianas que influenciam o pensamento do Flusser, estamos jogados no mundo, somos seres para a morte é o último limite da nossa existência, né? Então, essa consciência da finitude é o que nos leva, nos impulsiona a comunicar. Ele compreende o homem como jogado no mundo, condenado à morte, que só sobrevive comunicando-se. A comunicação é, portanto, uma estratégia de sobrevivência que estabelece os laços interpessoais para criar razões para viver e esquecer a morte. Então, ele vai dizer novamente, o objetivo da comunicação humana é nos fazer esquecer desse contexto insignificante em que nos encontramos, completamente sozinhos e incomunicáveis. Ou seja, é nos fazer esquecer desse mundo em que ocupamos uma cela solitária, em que somos condenados à morte. O mundo da natureza. Fecha aspas. Então, por necessidade da comunicação, funda-se a cultura. E o que Flusser entende por cultura, né? Constituída como um conjunto de meios e objetos que criamos para nos comunicar. Então, a cultura nos possibilita ultrapassar o mundo da natureza, já que este atualiza a todo instante a possibilidade da morte. Nesse sentido, os conceitos de comunicação e cultura estão entrelaçados, já que somos seres culturais na medida em que somos comunicativos, em que somos seres comunicacionais. Para Flusser, é em torno da comunicação que a cultura e a sociedade vão tomando forma. Nós existimos a partir de um modo de comunicação. Pela necessidade de comunicação,
vamos informando o mundo, dando-lhe um sentido. A comunicação que se vive através do mundo codificado da cultura é o que caracteriza a nossa situação existencial. Existimos na medida em que nos engajamos no mundo da cultura, na medida em que nos envolvemos no manto da comunicação, exatamente para encobrir a natureza que não nos deixa escolher diante da morte. Viramos as costas para a morte praticando a comunicação, inventando a cultura, inventando o mundo codificado. Então, aqui, nós acrescentamos mais dois conceitos fundamentais nessa construção categorial do fluxo. Essa experiência existencial da comunicação, uma noção de comunicação como experiência existencial, e que ultrapassa o solipsismo, a falta de sentido e a solidão, e essa noção de mundo codificado como mundo da cultura, o mundo simbólico. Esse mundo codificado torna-se possível através da fabricação de objetos da cultura, do produzir e acumular informação. Informar, por sua vez, é dar forma a algo, registrar para transmitir. Então, na esfera da cultura, toda produção cultural é do âmbito da construção da informação, né? Este produzir e preservar informações acontece através de dois processos distintos, mas que estão intimamente relacionados. E aí vai dizer o Flusser em mais uma citação. Para produzir informações, os homens trocam diferentes informações disponíveis, na esperança de sintetizar uma nova informação. Essa é a forma de comunicação dialógica. Para preservar, manter a informação, os homens compartilham as informações existentes na esperança de que elas, assim compartilhadas, possam resistir melhor ao efeito entrópico da natureza. É uma tendência natural à desestabilização, à desenergização, à tendência para a morte, numa alusão que o Flusser faz essa é a forma de comunicação, então, discursiva. E aqui há uma tensão que eu faço alusão à fala do professor Crisóstomo no último encontro, né, quando ele falava sobre a finitude, a permanência e a impermanência. Nessa relação do fluxo entre comunicação dialógica e discursiva, a gente percebe uma tensão entre permanência e impermanência na esfera da comunicação, na experiência existencial da comunicação. Há o esforço de construir estrutura e fazer permanecer essa estrutura na conservação, através da memória, e, ao mesmo tempo, há um esforço de ultrapassar essas estruturas numa síntese entre várias informações que possibilita a construção de novas informações. Então, dessa forma, percebemos que diálogo, para Flusser, é a permuta de informações com o intuito de gerar novas informações através de síntese das anteriores. Ou seja, as informações são produzidas a partir de outras já disponíveis. Já o discurso, para Flusser, é o acúmulo e transmissão de informações através da memória, isto é, está relacionado ao compartilhamento de informações para que elas não se percam. Essas duas noções são importantíssimas para a análise da sociedade telemática feita por Flusser, porque ele vai diagnosticar uma crise na sociedade contemporânea, que consiste justamente numa preponderância da comunicação discursiva em detrimento da comunicação dialógica. Então, essas formas de comunicação, as duas, diálogo e discurso, são imprescindíveis uma à outra. Uma não existe sem a outra, sem constituir uma ordem de precedência. Elas se implicam mutuamente na medida em que todo discurso pressupõe o diálogo, porque necessita de informações previamente dialogicamente elaboradas. Por sua vez,
todo diálogo necessita do discurso, porque funciona a partir da disponibilidade de informações que serão, então, sintetizadas. Então, analisando a sociedade telemática e a cultura pós-histórica, Flusser identifica uma crise, como eu acabei de falar, que consiste justamente na predominância de uma comunicação regida pelos discursos em detrimento dos diálogos. As imagens técnicas, que é o código informacional predominante na sociedade telemática, embora assumida na atualidade como o código mais adequado para possibilitar nossa relação com o mundo, mediada pelos aparelhos, ela não vai cumprir esse papel. O tipo de comunicação que se apresenta, na verdade, é circular, sem produção de informação nova. Do ponto de vista comunicacional, essa crise da pós-história, diagnosticada por Flusser, é, na verdade, a crise do diálogo, da falta de diálogo, ou de minoritar o diálogo em face ao discurso. Então, a predominância desse tipo de imagem, as imagens técnicas, nos impossibilita de reimaginar o mundo. Então, outro conceito fundamental que nós precisamos chamar atenção e ter em mente, e que daqui a pouco eu estarei explicitando o que ele significa, essa noção de reimaginar e de imaginação em relação ao mundo. Então, nesse sentido, o vetor de significação se inverte, de maneira que o símbolo é tomado como real, havendo a preponderância de mensagens discursivas em relação às formas dialógicas de comunicação. Então, um exemplo bem comum do nosso cotidiano, né, da nossa experiência mais imediata, na nossa relação com essa cultura perpassada de aparelhos, né, tecnológicos, das imagens técnicas quase que onipresentes em toda parte, essa sensação de que muitas vezes essas imagens elas são mais reais do que a própria realidade, ou elas são tomadas como a realidade em si e não uma representação da realidade. Imagine então esse fenômeno atual e suas consequências desastrosas na ordenação, organização do nosso mundo, da nossa cultura, que é o fenômeno das fake news, né? Mas o Flusser vai, mesmo sendo anterior a uma popularização dessas experiências, né, uma amplitude maior dessas experiências como a gente vivencia hoje, ele vai, nos seus textos, analisar coisas como essa, né? Então, as imagens são, por vezes, tomadas como a própria realidade e não representações destas. Eu vou pedir um segundo para vocês, só para ir no interruptor acender aqui a luz da sala. Só um segundo. Obrigado. Então, como então compreender essa crise que Flusser vai apresentar e vai procurar esmiuçar e colocar a necessidade de encontrarmos soluções para essa crise, porque ela traz consequências violentas para o ser humano, como, por exemplo, uma instrumentalização do humano, uma transformação do humano em objetos, né? Flusser identifica, na nossa relação com os códigos, uma dialética interna. Então, é uma relação interna subjacente aos meios e aos códigos na cultura. Ao mesmo tempo que eles revelam o mundo, no sentido de significar e representar o mundo, de nos ajudar a orientar-se no mundo, né, eles também escondem esse mundo, né? Porque interpõe-se entre nós e o mundo. E como eu falava há pouco, na atualidade, o grande perigo de tomar os códigos como a própria realidade, não representação ou simbolização ou significação da realidade.
né? Então, eles interpõem-se entre nós e o mundo porque significam dar um passo atrás em relação ao mundo, um afastar-se em relação ao mundo para compreendê-lo numa progressiva escalada de abstração do mundo. Então, é uma outra noção importante na estrutura do pensamento do fluxo, essa escalada da abstração que eu passo a explicar de agora em diante. Então, no contexto da análise da sociedade telemática, Flusser identifica o perigo de alienação em relação ao mundo por conta desse afastamento. Há uma mediação, há uma interposição entre nós e o mundo a partir dessa estrutura que referencia o mundo, que são os códigos, né? E aí o grande perigo é de nos alienarmos em relação ao mundo por conta do uso dessa mediação, da forma como a mediação é utilizada. O filósofo desenvolve uma crítica, então, à cultura pós-histórica, na medida em que, através da mediação das imagens técnicas, acontece uma reificação do humano, uma coisificação do humano, uma transformação do humano naquilo que ele vai chamar de funcionário. Deixamos de ser humanos, né? Temos a nossa humanidade alienada, né? Roubada de nós, e somos transformados nessa dinâmica da sociedade telemática em funcionário. O que é isso? O funcionário é aquele que funciona em função do aparelho. Não são os aparelhos que funcionam para nós, em função de nós, determinados por nós, cumprindo as nossas ordens e realizando nossas vontades, mas numa inversão do vetor de significação, acabamos que funcionando dentro de uma estrutura que nos ultrapassa, né? E que é maior do que nós. Tornamo-nos, então, parte do aparelho. O interesse de Flusser, então, a partir da construção teórica que ele realiza, a partir dos estudos da comunicação, é compreender o momento contemporâneo como um momento de ruptura comunicacional ou de uma revolução cultural. Essa ruptura, que ele chama de revolução da atualidade, inicia-se com o surgimento da fotografia e das primeiras imagens técnicas, né? As imagens produzidas por aparelho, a fotografia produzida pela máquina fotográfica, pelo aparelho fotográfico. Na obra mais conhecida do Flusser, que se tornou mais divulgada, intitulada A Filosofia da Caixa Preta, Ensaio para uma Futura Filosofia da Fotografia, que é uma obra publicada em 1983, portanto, uma obra bem recente, ele apresenta a máquina fotográfica como o protótipo de toda a tecnologia contemporânea. Então, todo tipo de aparelho, aparato que nós temos hoje, funciona a partir da lógica simples da máquina fotográfica. E aí ele vai analisar a relação do humano com o aparelho, tomando como exemplo, né, o aparelho fotográfico. Ele faz, nessa obra, A Filosofia da Caixa Preta, uma fenomenologia do gesto fotográfico. O fotógrafo, vai dizer ele, é aquele que, embora tenha a sensação de controlar o aparelho e produzir com ele imagens da realidade, na verdade está condicionado às possibilidades do aparelho. Está condicionado ao programa da máquina fotográfica e às suas possibilidades, que embora sejam numerosas, sobretudo nos aparelhos que nós temos hoje, né, no tipo de máquina fotográfica, ou outros aparelhos que trazem embutidos câmeras fotográficas, como notebook, smartphones e outros mais, que nos possibilita fazer imagens muito sofisticadas. No entanto, mesmo numa amplitude gigantesca de possibilidades, são limitadas pelo programa, né? Então, o fotógrafo, no uso da máquina fotográfica, assume o papel de funcionário, aquele que funciona em função do aparelho e de sua programação, que foi criada por outra pessoa, né? O fabricante da máquina e o programador da máquina fotográfica. Então, as imagens que produz com o aparelho
elas já estão previstas na sua programação limitada. Engana-se o fotógrafo, que na verdade é um funcionário, quando ele acredita estabelecer a relação com o mundo mediado por essa imagem produzida por um aparelho como a máquina fotográfica. Porque, por mais que ele consiga fazer imagens de muitas formas e de muitos tipos, haja no aparelho muitas possibilidades de imagem, mas nós não podemos ultrapassar aquilo que o programa da máquina nos possibilita. Estamos confinados, estamos limitados ao programa da máquina. Nesse sentido, as imagens são assumidas como a própria realidade. E o fotógrafo assume, então, um papel determinado pela máquina, que é o papel de funcionário. Então, recapitulando um pouco os nossos passos até aqui. Então, para Flusser, o mundo só está acessível a nós por um complexo sistema de códigos que corresponde à cultura. Criamos esses sistemas de códigos para melhor nos orientarmos no mundo e organizar esse mundo, né? A cultura da pós-história, então, surge como resultado das mudanças sucessivas nos códigos comunicacionais. Ela é uma ruptura com a história, compreendida por Flusser como um momento comunicacional marcado pela escrita como código predominante e determinante da cultura. Na pós-história, o código predominante e determinante são as imagens técnicas. Naquele momento da história da cultura, chamada por Flusser de história, esse momento ele é estruturado, ele é determinado pela predominância da escrita e dos códigos alfanuméricos. Então, analisando a história da humanidade a partir de uma perspectiva comunicacional, o percurso construído até chegar à pós-história, como o momento atual, está estruturado em 3 etapas: a pré-história, a história e a própria pós-história. Então, como nós falamos anteriormente, para Flusser, é através da necessidade de comunicação que a cultura e a sociedade vão tomando forma. Por isso, para compreendermos a dinâmica de rupturas sucessivas na tríade flusseriana, pré-história, história e pós-história, temos que recorrer à compreensão da experiência existencial da comunicação, que se concretiza em 3 eventos: o uso das primeiras imagens, dos primeiros textos e das primeiras fotografias ou imagens técnicas. Então, os meios utilizados para nos relacionarmos com o mundo são fundamentais para essa relação, né? Não são mero instrumentais, mas são também constitutivos dessa relação com o mundo e constitutivos de nós mesmos. Então, porque toda forma de relação já é uma forma de ordenamento, de simbolização, segundo Flusser, se compreendermos o humano como um ser simbólico. Segundo o filósofo, nós existimos segundo um modo de comunicação. Nesse sentido, o que diferencia cada época analisada é o modo de comunicação que predomina para cada uma delas. Nos primórdios da humanidade, vejam só que interessante, a leitura, né, a proposta de leitura que o Flusser apresenta. Nos primórdios da humanidade, as informações eram compartilhadas por meio da oralidade e eram expressas, essa forma de construir as informações através da oralidade expressavam o nosso contato direto com o ambiente de uma forma quadridimensional. Então, nós, nos primórdios, tínhamos uma relação direta com a realidade a partir das 4 dimensões, as 3 dimensões do espaço e do tempo. Por exemplo, na manipulação, no estender a mão para pegar objetos, para manipular e manufaturar objetos, nós lidamos com essas 4 dimensões diretamente, né? No entanto, essa forma de comunicação, ela apresentava algumas limitações. E aí a gente começa a visualizar aqui, concretamente, essa dialética interna inerente aos códigos que tínhamos falado anteriormente. Ela apresentava limitações que provocam a necessidade de outros meios de comunicação. E aí vai dizer o Flusser.
Uma desvantagem da chamada cultura oral é que durante a transmissão penetram ruídos e, consequentemente, boa parte da informação já se perde na transmissão. A segunda desvantagem é que o armazenamento é o sistema nervoso central do outro. É verdade que, como qualquer comunicação, algo de particular é tornado público. Toda comunicação é engajamento político sensu estrito. Ela torna público o privado. Fim de citação. Então, com isso, ele quer dizer que as limitações desse tipo de relação quadridimensional, tomando como código comunicacional, sobretudo, a comunicação oral, apresenta essa limitação desse ruído e da perca da informação de uma forma maior. No esforço de imaginação, o homem abstrai 2 das 4 dimensões espaço-temporais da realidade. Então, do espaço, comprimento, altura, profundidade e a dimensão da temporalidade, do tempo, né? Então, usando a imaginação, que é essa capacidade de abstrair, de codificar e decodificar, essa noção de imaginação em Flusser, né? Nós compomos imagens bidimensionais através do plano, né? Construímos imagens na superfície, que agora foram retiradas no nosso contato com o mundo, a profundidade e o tempo, tornando-se mais abstratas do que, né, tendo abstraído, tendo nos separado da realidade mais que o modo anterior. Então, imaginação para Flusser é essa capacidade de abstrair a realidade, codificá-la e decodificá-la em imagens. O homem que fez um desenho numa parede das cavernas antigas, primeiro afastou-se do objeto, olhou para ele e depois fixou a visão na parede por meio da pintura, transmitindo a informação para os outros. Essa imagem fixada serve como modelo para ações futuras. Por exemplo, a orientação, a caça, a defesa, para determinar para outros passantes a realidade sazonal daquele território, enfim. As imagens tradicionais, enquanto forma de comunicação, elas fundam uma temporalidade cíclica. O olhar deve decifrar a imagem que a percorre em um movimento circular, da imagem que dá sentido ao mundo e que volta a dar sentido à própria imagem. Vai dizer o Flusser. O olho que decifra a imagem esquadrinha a superfície e estabelece relações reversíveis entre os elementos da imagem. Ela pode percorrer a imagem para trás e para frente enquanto a decifra. Esse é o nosso modo de nos relacionarmos com a imagem. Essa reversibilidade das relações que prevalecem dentro da imagem caracteriza o mundo para aqueles que a usam para o seu entendimento, para aqueles que imaginam o mundo. Para essas pessoas, todas as coisas se relacionam entre si de uma maneira reversível, e o seu universo é estruturado pelo eterno retorno. Isso é tão verdade quanto dizer que a noite segue o dia, assim como o dia segue a noite. Que depois da semeadura vem a colheita, assim como a colheita segue a semeadura. Que após a vida vem a morte, assim como após a morte surgirá a vida outra vez. O canto do galo convoca o sol a se levantar, assim como o nascer do sol convoca o galo a cantar. Nesse tipo de mundo circular, o tempo ordena todas as coisas e designa a elas o seu devido lugar. E se uma coisa está deslocada do seu lugar, será realocada pelo próprio tempo. E é uma experiência histórica concreta nas sociedades que trazem como principal ou como a estrutura econômica a agricultura, né? E aí até meados do século XVIII, quando a gente tem predominantemente uma sociedade baseada nesse tipo de lógica, né? E só a partir do século XVIII a popularização, né, da educação e o acesso às massas de uma forma ampla o uso dos códigos alfanuméricos, né, alfabéticos. A desvantagem da mediação da imagem é o perigo, alerta Flusser,
de não ser tomada como representação, mas como o próprio mundo. Então, ao que ele chama de idolatria, ou seja, o esquecimento de que as imagens são mediação. A idolatria inaugura uma crise, uma ruptura no mundo em que as imagens prevalecem, gerando a necessidade de uma outra forma de mediação, que vai ser, então, a escrita. A escrita vai surgir num período em que Flusser chama de história, como eu já falei antes, para superar as limitações do uso das imagens, ou seja, para superar essa idolatria enquanto alienação nossa do mundo. Com a escrita, foi possível combinar as vantagens da cultura oral e da cultura material, pictórica, e minimizar as desvantagens de ambas, porque se conseguiu visualizar fonemas. Ela é, então, inventada para fazer com que o homem deixasse de perceber as imagens como realidade e as percebesse como símbolo, como mediação. Assim como as imagens possuem um tipo de temporalidade, os textos instituem também uma outra relação com o tempo. Na pré-história, os eventos aconteciam num movimento cíclico. Com a invenção da escrita, na história, o movimento circular transforma-se em linearidade e passa a ser lida. O código alfanumérico dá a possibilidade de se decompor imagens em textos, tornando-se estes uma explicação das imagens através de conceitos. Então, há uma bidimensionalidade da imagem que é transformada na unidimensionalidade do conceito, modificando o significado da mensagem. Então, passa-se de representar na pintura uma árvore num determinado local para falar-se do conceito árvore, ou seja, naquela representação simbólica que contempla todos os seres singulares. A explicação que o texto oferece acontece pelo ordenamento dos símbolos das imagens em um contínuo linear, gerando um pensamento progressivo. A imagem passa a ser decifrada em etapas, numa estrutura de causa e efeito, produzindo a noção de progresso e a consciência histórica. Então, da mesma maneira que eu fiz uma citação do Flusser falando da temporalidade na pré-história, eu queria rapidamente destacar aqui a mesma fala do filósofo agora sobre a temporalidade na história. Aqueles que usam os textos para entender o mundo, aqueles que o concebem, dão significado a um mundo com uma estrutura linear. Tudo aí procede de alguma coisa. O tempo transcorre irreversivelmente do passado para o futuro. Cada instante perdido está perdido para sempre e não há repetição. Cada dia é diferente de todos os outros dias. Cada semeadura tem suas próprias características. Se existir vida após a morte, deverá ser um novo tipo de vida. E as ligações na corrente causal não podem ser trocadas umas pelas outras. Nesse tipo de mundo, todo ato humano é único e o homem é responsável por ele. Em suma, o mundo concebido é aquele das religiões da salvação, das religiões dos livros sagrados, do compromisso político, da ciência, da tecnologia, ou seja, o mundo histórico. E agora eu me encaminho já para finalizarmos a nossa exposição, tratando então da crise desse mundo histórico e a chegada na pós-história. No entanto, a mesma relação de inversão e alienação que aconteceu com as imagens da pré-história e justificaram o surgimento da escrita, ocorreu também com os textos. Devido ao desenvolvimento de linguagens textuais extremamente especializadas, dificultou-se o intercâmbio de informações, gerando o que o Flusser denomina de textolatria. Então, de uma idolatria, na história passamos para uma textolatria, né? Uma saturação da cultura, uma saturação de textos na cultura. A terceira fase da tríade esquemática da cultura, desenvolvida por Flusser, é a pós-história. Ela caracteriza-se pela invenção das imagens técnicas, as imagens produzidas por aparelhos, tendo como exemplo a fotografia, como eu já falei, e que Flusser considera o primeiro objeto pós-industrial. Enquanto a história é para Flusser a tradução linear e progressiva das imagens tradicionais em conceitos por meio dos textos,
Após história, se constitui um processo circular que retraduz textos em imagens, ou pelo menos se esforça para isso, né? São as superfícies e não mais as linhas textuais que codificam preferencialmente o nosso mundo. Porém, as imagens técnicas são distintas das imagens tradicionais, elas não são a mesma coisa das imagens pictóricas tradicionais da pré-história. Tomando como exemplo a máquina fotográfica, elas são produto de equações científicas, de modulações do aparelho, que geram como resultado a imagem. Por isso, elas são produtos de textos, e não o resultado de um contato direto com a realidade. Então, não seria reconstituir a quadridimensionalidade original, mas, pelo contrário, seria perder mais uma dimensão, que é a dimensão do contexto. Do conceito. Então, Flusser vai dizer que as imagens técnicas, elas abstraem a única dimensão que ainda tinha e a gente se situa no mundo numa zero dimensionalidade ou numa nulo dimensionalidade. A principal, porque por trás dos pixels das imagens informacionais atuais, a gente tem vazios, a gente tem números, a gente tem algoritmos, a gente tem equações matemáticas. A principal diferença está, segundo Flusser, no fato de que as imagens tradicionais são representações da realidade feitas pelo ser humano. Já as imagens técnicas são representações de textos científicos realizados por um aparelho. Por trás das imagens técnicas estão conceitos científicos, uma programação. Na máquina fotográfica, é a programação que produz e limita as possibilidades da imagem, uma vez que a realização de uma fotografia é o resultado de decisões anteriores a ela, como ajustar o foco, o tipo de filme e da luz, dentre outras, o tipo de filtro, que incidem sobre a decisão final, que é apertar o botão da câmera. Isso no tempo de Flusser. Na atualidade, né, das telas touchscreen, multitoque, se dá por uma comunicação da energia elétrica que circunda o nosso corpo com a energia elétrica da máquina, né? Sobre a intermediação do aparelho, diz ainda Flusser, determinada fotografia só pode ser decifrada quando tivermos analisado como a colaboração e o combate nela se relacionam. No confronto com determinada fotografia, eis o que o crítico deve perguntar. Até que ponto conseguiu o fotógrafo apropriar-se da intenção do aparelho e submetê-la à sua própria? Que métodos utilizou? Astúcia, violência, truques? Até que ponto conseguiu o aparelho apropriar-se da intenção do fotógrafo e desviá-la para os propósitos nele programados? Fim de citação. E aí eu termino com mais 2 últimos parágrafos. No entanto, nem todas as pessoas conseguem fazer o deciframento das imagens. Muitos de nós somos analfabetos em deciframento. Para isso, necessita-se um conhecimento especializado, né, dos programas e do seu funcionamento, que não é acessível a todos que operam a caixa preta da máquina fotográfica, né? Aquilo que a gente coloca a informação e obtém a imagem, mas que lá dentro a gente não sabe como a coisa se processa. Antes de ser produzida a fotografia, existe uma virtualidade já prévia no programa do aparelho que possibilita a imagem. E aí eu coloco aqui uma provocação no sentido de, se a máquina fotográfica, segundo o Flusser, é o protótipo de toda tecnologia contemporânea, coloquemos essa analogia para uma questão bastante atual, que é a estrutura das redes informacionais e nestas das redes sociais, né? As virtualidades ali contidas que condicionam, que limitam, que só podem oferecer informação dentro das virtualidades para as quais elas foram programadas, né? Ao apertar o botão, a virtualidade se transforma em realidade. Esta estrutura esta estrutura não está presente apenas na máquina fotográfica. A câmera é tomada por Flusser como o protótipo de todo aparelho, por ser o mais simples deles. Mas esta virtualidade do programa compõe também a estrutura dos atuais meios de comunicação de massa e das novas tecnologias telemáticas.
O aparelho realiza a virtualidade. E o fotógrafo, ou qualquer um de nós, usuário das máquinas e das redes, apenas o faz funcionar. Somos, então, funcionários. Assim, quem fotografa é o aparelho, não é a pessoa que aperta o botão ou toca na tela. Assim como nas fases anteriores, Flusser também identifica um problema na pós-história, o da supremacia das imagens em relação aos textos. Em vez de reimaginarem o texto, é a imagem que guia a leitura do texto, como uma fotografia que ilustra uma revista ou jornal. Nesse exemplo, as relações se invertem e o texto deixa de explicar a imagem e esta de dar entendimento ao texto. O vetor de significação se inverte. O símbolo é o real e o significado é o pretexto, diz literalmente Flusser. Então, devido à dificuldade de decifrar imagens, como Flusser identifica, há, portanto, a predominância de mensagens em relação a formas dialógicas de comunicação. Estamos limitados às virtualidades desse mundo tecnológico que criamos e não, através deles, não conseguimos ultrapassá-los. E aí, como eu bem previa, né, nosso tempo já está bastante avançado, eu queria só apontar para a questão da língua e da realidade, no sentido de que o Flusser vai colocar como saída a possibilidade humana de criar realidade através da língua. Evidentemente que, para ele, dentro dessa nossa exposição, a língua não está restrita aqui à língua instrumental dos idiomas, mas a toda a capacidade de ordenar e criar a estruturação do mundo e que possibilitam realidades possíveis. Essa é a noção de língua em Flusser. Mas há algo anterior à língua que possibilita a língua e, por consequência, a realidade ou realidades, que é a nossa capacidade de criar, a nossa possibilidade de criação, né? Algo inerente ao ser humano, que é a possibilidade de poieses, de originar, de estabelecer, de criar, de dar significado. E ele diz que isso se concretiza através da arte. Não no sentido de uma arte histórica ou dentro da lógica pós-histórica, no sentido de uma arte conceitual ou de uma arte restrita a uma predominância de determinado tipo de código, mas a capacidade de subverter as estruturas existentes. Então, a arte, para Flusser, é a capacidade de criar o novo, né? De encontrar outros usos para a máquina fotográfica, de esgotar o programa da máquina fotográfica e ultrapassá-lo, encontrando nela outras, realizando nela outras virtualidades que não estavam previstas no programa. Esse é o sentido da língua, enquanto essa dimensão da língua, ou da linguagem, poderíamos dizer assim, mas o Flusser se refere. Ele tem uma razão para usar esse conceito língua, né, como essa possibilidade de criar realidades. E eu encerro por aqui, né, e gostaria então, mesmo dentro dessa extrapolação do tempo, talvez, quem sabe, ter algum retorno de vocês a partir dessa apresentação, né, assim, como vocês receberam essas ideias do Flusser sobre o nosso momento atual, nessa sociedade telemática e essa cultura pós-histórica em que nós estamos mergulhados. Obrigado, gente. Emanuel, nós que agradecemos, adorei. Anotei aqui uma série de coisas, como eu tenho um acesso mais fácil e livre a você, a qualquer momento eu o aperreio, mas eu tenho dito para as pessoas que estão nos assistindo que, caso elas necessitem de indicações bibliográficas, caso tenham questionamentos mais dirigidos, nós acolhemos nas redes sociais do Nuplic e repassamos para você. Ou então as pessoas entram diretamente no contato que possam vir a ter com você através de nossas redes. Né? Como estamos nos tempos das redes sociais,
Então, nós nos comprometemos, e através do Nuplic, tanto no Instagram quanto no Facebook, de fazer o acolhimento dessas perguntas. Eu estava aqui atento no chat para ver se surgia algum questionamento. Como não surgiu nenhum, provavelmente surjam depois alguns, através por esse caminho, por essa via, não é? Eu, com certeza, você responderá a essas pessoas. Eu, no entanto, quero deixar uma pergunta aqui, se você pudesse, se é que é possível, não sei nem se formularei com a clareza que talvez fosse necessária, mas se você pudesse ser o máximo sintética possível por questão do tempo, porque em seguida eu terei que me conectar numa outra, mas ou então você diz, eu prefiro que a gente converse sobre isso depois, mas é o seguinte, ficou muito marcado para mim que Flusser defende que o modo como nós nos comunicamos vai determinar muito o modo como nós existimos. A nossa existencialidade está muito vinculada. O Marx diria que isso depende da produção social. O Freud diria que o modo como funciona a ética do desejo é que vai fazer como somos. Então, cada um, né, tem uma posição diferente. A do Flusser foi muito interessante, que é o de definir os mecanismos e modos de comunicação como um determinante de um certo formato existencial. E aí a minha questão entra, a partir disso, entra no seguinte, de posse desses diversos instrumentos de comunicabilidade, de comunicação que temos, desde a oralidade, porque, embora ela tenha sido a primeira lá no passado, mas não significa que hoje não a utilizemos de uma certa forma, né? Ainda que nos micromundos ali ainda usamos o oral, mas com muito menos, a corporeidade, enfim, uma série de coisas. O fato é que também ficou muito claro para mim, pelo que você me conta, que hoje nós navegamos muito mais nos bytes e megabytes como estruturação existencial do que em qualquer outra coisa, né? E aí a pergunta é, nesse sentido, então, enquanto funcionários que somos, a nossa tarefa seria muito mais de nos reduzirmos a parte dessa engrenagem técnica, nós passaríamos a ser uma espécie de outros elementos, outras estruturas que compõem essa estrutura toda, ou do contrário, nós seríamos metaforicamente como que programadores ou técnicos de informática nessa utilização. Essa questão, logo após isso, eu já antecipo agradecendo muitíssimo sua presença, a das pessoas que estiveram aqui e as que estarão no futuro também para ouvirmos. Então, diga lá. Então, Olinda, muito boa essa sua questão e a resposta é bem simples, porque realmente é possível resumir, porém ela é bem complexa porque tem todo um desdobramento no pensamento do Flusser. Qual é o nosso papel na atualidade para não nos tornarmos engrenagens, sermos sugados pelas máquinas e perdermos a nossa humanidade? Nos tornarmos artistas. Como você bem disse, programador. Okay? Eu acho que deve ter ficado claro como o Flusser subverte determinados conceitos do uso comum ou do uso de uma determinada área, seja a ciência da informação, seja a ciência da comunicação, ele dá um outro sentido na sua filosofia, como, por exemplo, o conceito de imaginação, né? O próprio conceito de comunicação, que ele atribui um sentido existencial de relação e não meramente uma comunicação instrumental. Então, encontrarmos novos usos. Assim como esses modelos de realidade concretizar uma estrutura de realidade, nós podemos dar um passo além, propondo novas estruturas, novas regras, novas gramáticas, novos códigos, e aí é justamente nessas brechas, é uma expressão do Flusser, nos buracos dessa malha que nós conseguimos resguardar a nossa humanidade. E é isso. Seu microfone está desligado. Nossa, perdi a empolgação, você viu só no gesto, né? Mas pela empolgação eu dizia que fiquei plenamente contemplado com sua resposta, agradecemos muitíssimo a você e a todos que estiveram aqui, e já aviso, convido você também a estar presente, que o próximo debatedor, palestrante, será um psicólogo
que se chama Valdir Barbosa Neto, foi meu aluno, hoje é meu colega professor. Ele falará sobre um autor que é muito interessante, que é o Viktor Frankl, que trabalha com a logoterapia, e todos os filósofos que, de uma certa forma, ou todos, um, dois, três, sei lá, que dialogam com Viktor Frankl para fazer um pouco esses aportes múltiplos. Então, convido você, peço que convide os alunos, os interessados que você também achar que tiver, e muito em breve nós colocaremos nas redes sociais já esse novo evento. Então, muito obrigado de novo. Eu que Será agradeço. de próxima fala, professor. Você falou, Vamos deixar. Você falou, Enison? Você está sem microfone, Edson. Eu vi que você tinha Claro. falado, mas eu vou parar